Pessoal, nessa aula a gente vai começar agora a falar sobre as ferramentas de desenho, as ferramentas de construção. O que eu quero que você tenha como base na hora de fazer um desenho aqui no AutoCAD, tá? Eu vou referenciar muito o desenvolvimento das ferramentas com base nos atalhos do teclado, tá? Todos os atalhos de teclado a gente tem aqui em cima, na nossa barra de tarefas, todas as ferramentas. Mas, para ter uma agilidade no desenvolvimento de um projeto, eu recomendo que você treine essas ferramentas utilizando os seus atalhos no teclado, para justamente você criar esse hábito. Se você criar o hábito de usar as ferramentas clicando aqui em cima e arrastando, clicando, arrastando, você demora o triplo do tempo em desenvolver um projeto, tá? Então, todas as ferramentas que a gente te ensinar aqui nesse curso, anote num caderno, o nome da ferramenta e o atalho dela. E sempre trabalhe ela pelo atalho do teclado, porque é isso que vai dar mais agilidade no desenvolvimento dos seus projetos, tá? Como que geralmente a gente utiliza uma ferramenta dentro do CAD? A gente vai ter sempre um botão de ação de confirmação, que ele pode ser o botão Enter ou o botão espaço, tá? Do teclado. Então toda vez que eu digitar um comando e quiser ativar esse comando, eu vou digitar o comando e apertar a tecla espaço ou a tecla Enter, tá? A gente acaba utilizando muito a tecla espaço por conta dela ficar na parte inferior do teclado. E isso favorecer a você talvez digitar com os dedos, com os 4 dedos aqui, o comando que você quer, e o dedão você acabar utilizando a tecla espaço para confirmar a execução ali da ferramenta, tá? Isso vai ser aplicado para todas as ferramentas do AutoCAD. Então, toda vez que eu fizer uma ação, para confirmar o início dela, eu tenho que usar a tecla espaço ou Enter. Quando eu terminar essa ação, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou apertar o espaço ou Enter de novo para encerrar. Então, é como se eu desse um comando de início e um comando de término daquela ação, daquela ferramenta que eu estou usando, tá? E toda vez que você tiver alguma coisa selecionada no espaço físico e não quiser mais ter essa seleção, você vai sempre usar a tecla ESC. O ESC ele sempre vai limpar todas as seleções que você tem dentro do software. Então vamos começar agora a aprender sobre as teclas de construção, sobre as ferramentas de construção. A lógica do uso do AutoCAD é a mesma de uma prancheta de desenho, tá? Então a forma que você vai desenhar aqui vai ser a mesma como se você estivesse desenhando com uma lapiseira, com um esquadro, com compasso. Então todas aquelas técnicas que você aprendeu no desenho técnico lá na faculdade ou no curso técnico que você fez, você vai aplicar essas técnicas dentro do AutoCAD para te facilitar a desenvolver o seu desenho, o seu projeto, tá? E quanto mais habilidade você for pegando para isso, melhor. Às vezes até um exercício legal de você fazer é pegar aqueles cadernos de desenho técnico, onde a gente desenha um monte de peça mecânica, e aplicar esse desenho das peças mecânicas aqui no CAD também. É um bom exercício para você fazer, para se desenvolver aí de uma forma mais objetiva e mais simples, né? Com desenhos mais simples e conseguir treinar o uso aí das ferramentas. A primeira ferramenta que a gente vai ver é a ferramenta linha. A ferramenta no inglês aqui é line, que é ditada pelo comando L. Então, se eu usar, apertei L no teclado e espaço, eu ativei o uso da ferramenta line, que é a linha. Então, posso, de forma livre, clicar em qualquer local aqui e fazer a minha linha dentro do AutoCAD aqui. Perceba que o meu mouse ele está totalmente livre no uso aqui da onde eu vou fazer a linha. E aí eu tenho uma referência de distância e uma ferramenta de ângulo para eu conseguir saber o ângulo que eu estou tendo em relação à horizontal ou a distância que essa linha vai ter, tá? Lembra que a gente sempre vai desenhar aqui na escala de 1 para 1, tá? Então, 1 equivale a 1 metro. Uma coisa que eu gosto muito de usar aqui no AutoCAD é a ferramenta Orto, que é essa aqui que deixa o meu desenho em proporções com ângulos de 90 graus. Então, se eu ativar ela aqui, eu agora só consigo fazer linhas retas. Isso aqui facilita para nós, para a gente não precisar ficar procurando um ângulo reto para nossa linha sair na horizontal ou sair na vertical.
Então, com base nisso aqui, eu vou digitar aqui, ó, eu quero fazer uma linha de 10 metros, digitei apenas, agora vou dar espaço, desenhou a minha linha. Perceba que agora eu tenho uma linha, ó, tem que dar mais um para chegar nela. Perceba que a minha linha de 10 metros está feita e eu posso continuar fazendo novas linhas. Eu vou fazer aqui, ó, tirar a ferramenta orto e vou fazer outras linhas porque eu quero explicar uma coisa para vocês. Terminei de fazer as minhas linhas, agora para cancelar o uso dessa ferramenta linha, eu vou dar um espaço e eu encerro a usabilidade dessa ferramenta. Então, mais uma vez para reforçar, para começar a usar a ferramenta, eu digito o comando, dou o espaço, faço o que eu quero fazer, para encerrar o uso da ferramenta, eu dou espaço de novo. Ou poderia ter sido também o comando ESC, tá? Uma particularidade da ferramenta linha é que quando eu desenho, por mais que eu faça linhas contínuas assim, interligadas, as linhas elas ficam individuais. Ó, perceba que elas estão individualizadas. Para mim conseguir selecionar todas essas linhas juntas, eu tenho que arrastar o meu cursor aqui e selecionar todas, tá? Todas selecionadas, não quero mais a seleção do ESC. Essa é a ferramenta linha, tá? A próxima ferramenta que eu quero ensinar para vocês, ela é igual à ferramenta linha, porém, ela vai ter uma diferençazinha que é na união entre elas. É a ferramenta Polyline, tá? Ou linha contínua, se for no software em português. O comando dela é o PL, espaço, ativei a ferramenta. Eu vou fazer mais ou menos o mesmo desenho aqui, tá, gente? Ó, vou fazer mais ou menos o mesmo desenho. Não estou preocupado com as medidas, tá? Terminei de usar aqui, fazer a ferramenta, vou dar espaço para encerrar. A diferença da line para polyline é o seguinte, a line, quando eu seleciono um pedaço da linha, é apenas a linha. A polyline, quando eu seleciono um pedaço dela, eu seleciono todo o trajeto de linha que eu desenhei. Então isso, às vezes, no desenvolvimento do desenho que a gente está fazendo, facilita muito a utilização. Eu sempre recomendo que as pessoas usem a ferramenta Polyline em vez da line, tá? Porque a gente consegue depois converter essa Polyline em line, caso seja necessário. Mas é muito mais útil para nós termos todas as linhas ligadas do que eu ter elas separadas, tá? Então, eu recomendo que você sempre use a Polyline em vez da line. Mas ela é uma das ferramentas de construção aí que a gente vai usar praticamente para tudo, todo o desenho que a gente for fazer. Terceira ferramenta é a ferramenta círculo. Todas essas ferramentas que eu estou falando para vocês, pessoal, tem aqui na parte superior, tá? Na parte de construção aqui. Ó, todas elas, inclusive mais ferramentas do que eu vou estar ensinando. Se você quiser fuçar, recomendo que você fuce e conheça cada uma delas aqui para você ver como elas podem favorecer aí no desenvolvimento do seu desenho, tá? A ferramenta círculo, aí pelo atalho C, ó, digitei C, vou dar espaço agora para ativar ela. Ele vai pedir para mim fazer um círculo com base no centro desse círculo. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer um círculo aqui nessa linha, na ponta dela, e eu consigo fazer um círculo perfeito com o raio que eu quiser. Ah, eu quero um raio específico. Basta eu digitar o tamanho desse raio. Então vamos colocar aqui 5. Ó, digitei 5, vou dar espaço. Ele faz o meu círculo com o raio de 5 que eu pedi, tá? Vamos fazer um círculo maior. C, espaço. Aqui vamos fazer um círculo com raio de 10. 10, espaço. Ele finaliza a ferramenta aqui com o tamanho do círculo que eu fiz. Posso fazer também de maneira livre, aí escolher o tamanho que eu quiser. E existem outras maneiras também de fazer o círculo com outras referências. Então, por exemplo, digitei C, dei espaço. Perceba aqui embaixo, ó, que eu tenho na barra de comandos aqui, formas de trabalhar com esse círculo. Eu posso fazer um círculo baseado em 3 pontos, em 2 pontos, um círculo baseado numa tangente. Então vamos dizer que eu quero fazer um círculo 2P, que é um círculo de 2 pontos. Eu posso vir aqui, clicar aqui, ou simplesmente digitar 2P, espaço. Agora eu vou selecionar as duas arestas
que eu quero que vão ser a minha referência para o desenvolvimento do círculo, que vai ser essa e essa. E eu faço o círculo baseado nesse intervalo que a gente determinou. Quarta ferramenta vai ser a ferramenta retângulo, pessoal. A ferramenta retângulo, pessoal, ela é baseada pelo atalho REC, R-E-C, REC espaço. Eu posso fazer um retângulo de forma livre, tá? Que ele pode, inclusive, virar um quadrado ou um retângulo. Posso digitar o tamanho dessas arestas. Então, percebam aqui, ó, esse númerozinho que está em azul. Eu vou vir aqui, vou digitar 10, vou dar um tab, digitar 10 e dar um espaço para encerrar. E digitar Enter para encerrar. E eu faço o meu retângulo do tamanho que eu quiser, se eu não quiser fazer da forma livre. Então, ó, de novo, REC, espaço, clicar nessa aresta. Quero fazer agora um retângulo do mesmo tamanho que esse, com base nesse ponto inicial que eu determinei. Vou digitar 10, tecla Tab do teclado, 10 de novo, Enter. Eu fiz um retângulo do mesmo tamanho, tá? Um quadrado, na verdade, que ele tem 10 por 10. Mas isso vai funcionar para qualquer proporção que você quiser. E o último recurso que eu vou passar para vocês nessa aula é o recurso das orientações, que eu mencionei na aula anterior. Lembra que eu mostrei para vocês que você podia vir aqui embaixo e ter algumas orientações? Essas orientações ajudam a gente na hora da gente fazer a nossa construção, usando essas ferramentas básicas que eu falei. Então, toda vez que eu vou fazer uma polyline e eu, por exemplo, preciso do centro do quadrado e está aparecendo esse centro do quadrado, ou centro do círculo, ou a ponta do círculo, ou a tangente do círculo, isso aparece por conta dessas orientações que eu determinei aqui. Então, se tiver tudo apagado, não vai aparecer essas orientações. Então, por exemplo, está aparecendo o centro do círculo, certo? Eu vou vir aqui e vou apagar agora o círculo, ó, center. Eu vou apagar. A partir de agora, se eu fizer uma polyline de novo, eu não tenho mais a orientação de onde está o centro desse círculo. Ela não aparece mais para mim. Por isso que é importante a gente ter essas orientações ativadas, porque isso daqui no desenvolvimento do projeto, do desenho que a gente vai fazer, facilita as nossas orientações iniciais para poder fazer o nosso desenho. Basicamente, pessoal, são essas as ferramentas básicas que vocês vão utilizar para desenvolver um desenho dentro do AutoCAD. Recomendo que você pegue essas ferramentas, tá? Treine elas, brinque um pouco aí fazendo alguns desenhos de peças mecânicas, ou até mesmo fazendo algum desenho da sua casa, mas a próxima aula a gente vai falar de ferramentas complementares, tá? Para a gente utilizar aqui no desenvolvimento da construção do nosso desenho.